Fala comigo, tudo bem? Eu sou Felipe Gibran e esse é o RP TV. Você já deve ter escutado em muitas igrejas, pregações, mensagens, as pessoas falando sobre as parábolas dos talentos, dizendo que Deus empregou talento um para outro. Quantas vezes você ouviu falar, não enterre o seu talento, tal, mas será que tá certo isso? Esse é o quadro Dá para Pensar de Outro Jeito? Roda a vinheta. Antes de mais nada, quero pedir para você sentar o dedão no like, se inscrever no nosso canal, ajude a gente a seguir fazendo esse trabalho. A parábola dos talentos está em Mateus 25, do versículo 14 ao 30. Resumidamente, ela conta a história de um senhor que tinha muitos recursos, que viaja e deixa alguns talentos com seus servos. Um ele entrega 5, outro ele entrega 3, outro ele entrega 1. Ao retornar, ele toma conta, ele presta conta desses talentos entregados. O que tinha recebido 5 talentos e o que recebeu 3 devolvem para ele o dobro, né? O que ganhou 1 talento, com medo, enterra. E quando esse senhor volta, fala: ó, tive medo porque você é cruel, porque você é maldoso, você colhe aonde não planta, então eu enterrei seu talento, tá aqui o que é seu, toma aí. Calma, só uma pausazinha. www.apoia.se/ORP. Entra lá, ajuda a gente a continuar fazendo esse trabalho. Contribui com R$10, só pra gente estar lá, R$20, quanto você quiser. Toda ajuda é muita ajuda. Esteja sempre nos ajudando a manter o reino em pessoa de pé. Esses que multiplicaram o talento são reverenciados pelo Senhor, são chamados de servos bons e fiéis. Aí tem uma frase muito legal do amante evangélico, né? Você foi fiel no pouco, sobre muito te colocarei. E esse que enterrou o talento diz: servo infiel, servo mau, servo impiedoso, né? Vou te jogar para fora, onde você vai estar num lugar de choro e ranger de dentes. Já começa então com uma coisa muito interessante, né? Nós não estamos falando de inferno quando nós estamos falando de um lugar de choro e ranger de dentes. Mas o vídeo hoje não é sobre o inferno, é só para te fazer essa vírgula, que essa frase está numa parábola, não tem nada a ver com o inferno. Apesar de que a cultura religiosa sempre reforça isso. Mas o curioso é que eu sempre ouvi essa parábola como você. Deus te confiou talentos, o talento é a palavra de Deus, o talento é o dom que Deus te deu. Deus deu o talento para... O talento é a mensagem de Deus que ele trouxe para os judeus, mas os judeus, assim como esse servo infiel, enterrou esse talento. Eu já ouvi isso de tudo quanto é coisa, e vou falar para vocês, em a maioria dos livros que eu leio está nessa lógica. Mas eu sempre tive uma dificuldade de acreditar nisso. Por isso que hoje eu estou falando para vocês que dá para pensar de outro jeito. Eu sempre tive, ao ouvir essa palavra, a dificuldade de acreditar que o Senhor, que o Rei, era Deus, era, né, o Pai, era Javé, era Jesus, mesmo a igreja falando isso para mim a vida inteira. Porque como eu posso acreditar que Deus é alguém que o servo que não multiplicou está denunciando, acusando ele que ele pratica um roubo, né? Ele está falando: você colhe aonde você não plantou, né? Você junta onde você não semeou. Quer dizer, como Deus é esse ladrão? Como Deus é esse que rouba, que explora, que é vil, né? O servo que não multiplica, ele teve medo desse Senhor por saber que ele era um homem mau. Então acho que a chave de leitura dessa parábola, para mim, e baseado em muitas outras leituras, inclusive quero fazer aqui uma das indicações, esse livro, As Parábolas de Jesus, ó, dá para ver aí, da Louise, vamos ver se dá para ver, opa, Louise Schotroff, não sei como pronunciar o nome dela, é uma das grandes grandes chaves para entender. A chave de leitura é justamente esse servo, esse escravo que não multiplica o dinheiro. E ele denuncia: o Senhor é mau, ele é cruel, ele rouba, ele explora, porque ele está colhendo aonde não plantou. Então, se você estivesse sempre ligado a uma cultura religiosa que está sempre falando sobre alegoria, o que é alegoria? Alegoria é uma maneira de tentar interpretar aquelas ideias, aquelas palavras de maneira plástica, você tentar trazer um enredo, você tentar construir de maneira prática uma ideia, uma mensagem, uma história. Então, a grande maioria
das pessoas que interpretam a parábola dos talentos fazem ela sobre a lógica da alegoria. Quer dizer, pega a parábola e vai tentando dizer, o Senhor é Deus, o que multiplicou é fulano, o que multiplicou é ciclano, o que não multiplicou é você, que está enterrando seus talentos, porque você não vem na igreja aqui tocar piano aqui para nós, não vem na igreja aqui tocar teclado, que você não sai na rua aí pregando Jesus, você está enterrando seus talentos. Quer dizer, isso é uma alegoria, você ouvir uma ideia e a partir dessa ideia você tentar plastificar, você tentar dizer sobre aquela ideia que você está ouvindo. Mas se você não conseguir romper com essa tradição, você nunca vai conseguir entender a parábola dos talentos como eu estou te dizendo aqui. O terceiro servo, por não multiplicar os talentos, ele é jogado na masmorra. Lá ele vai gritar e vai ter choro, ranger de dentes e pavor da morte. Eu não posso, dizer que Deus é esse que joga as pessoas para choro, ranger de dentes e ter pavor da morte. O terceiro servo, na verdade, o que ele está fazendo é assim como Jesus ensinou no Sermão do Monte, ele está fazendo uma luta contra Mamon. Ele não está servindo Mamon. Ele está indo contra um sistema de exploração, onde um senhor que não está ali confia suas riquezas a algumas pessoas e deixa essas pessoas multiplicar o seu dinheiro. E como se multiplica o dinheiro? O Senhor diz: olha, se você não quisesse fazer todas as minhas técnicas de multiplicação de dinheiro, no mínimo você deveria ter deixado no banco para render juros. Quer dizer, a maneira de multiplicação de dinheiro desse senhor é, inclusive, mais eficaz do que o próprio juros do banco, porque esse senhor está ensinando os seus servos a fazerem essa multiplicação de dinheiro a partir da exploração das pessoas, a partir do esbulho, a partir de se subjugar as pessoas para arrancar delas dinheiro. Então, se você não conseguir ler essa história tendo consciência do fundo histórico-social, você nunca vai conseguir ter dimensão dessa parábola, e você vai estar sempre espiritualizando essa parábola e vai estar sempre achando que isso é sobre dons, talentos, a palavra de Deus. Mas como você pode, então, encaminhar para ter esse ponto de vista sobre uma nova lógica dessa parábola? Lucas 19. Inclusive, essa já é uma dica para dizer para você que a Bíblia pode te ajudar a interpretar a própria Bíblia. E esse é um conceito que eu coloco lá no meu curso de como ler a Bíblia. Lucas 19 conta essa mesma história, mas eu quero te fazer um parênteses, porque parece que são Mateus 25 e Lucas 19, duas histórias contadas a partir de uma mesma história. E vou fazer um parênteses para ler um trechinho de Lucas 19 para você entender o que eu estou falando. Olha aí, Jesus estava na casa de Zaqueu. Então você sabe quem Zaqueu é, para quem Zaqueu trabalha. Você sabe que ele é um cobrador de impostos. Você sabe que ele é chamado como um publicano. Você sabe que ele era muito rico pela corrupção que ele ajudava a produzir no Estado de Israel, assenhorado, macumunado com Roma. Na casa de Zaqueu, Jesus diz, falando da parábola: um homem nobre partiu do seu país para ser nomeado rei e voltar. Chamou então seus servos e lhes entregou 100 moedas de prata e disse: façam que elas rendam até que eu volte. Mas os seus concidadãos o odiavam e enviaram atrás dele alguns representantes para dizer: nós não queremos esse homem que ele reine sobre nós. Mas ele foi nomeado rei e voltou. O Lucas 19 é uma história muito comum naquele tempo. E uma história que, se você não prestar atenção, você não consegue entender as parábolas. Essa ideia de um homem nobre que viajou para ser feito rei, ela parece muito com a história de Herodes. E, aliás, não só com Herodes, Haviam vários vassalos, que faziam essa peregrinação a Roma para que Roma lhes fizesse rei. Herodes Magno foi assim que ele recebeu a administração do seu pedaço de terra, porque Roma o concedeu. E não bastando ele ter sido nomeado rei, ele dividiu as suas posses nos seus 3 filhos. Arquelau, inclusive, ficou responsável pela Judeia. E Arquelau era um cara odiado pelas pessoas, principalmente porque ele era um genocida
ele era rápido em matar as pessoas. Na sua posse, Arquelau já matou 3.000 homens, só na sua posse. Então, ele não era um cara muito bem quisto, vamos dizer assim, né? Se bem que às vezes eu acho que as pessoas gostam de genocida, mas acho que nesse texto não era o caso. Veja que no Lucas 19 é entregado para os servos uma mina, MNA, uma porção que significa 100 dracmas. Dracma era o salário diário de um trabalhador. Então o que está dizendo é que foi dado para eles uma grande quantidade de recurso, né? Quer dizer, já mostra que esse senhor era um acumulador de recursos. E ele tinha tantos recursos para entregar que ele deixa com esses seus servos esses recursos. O primeiro e o segundo servo multiplicam os seus recursos em 1000%, em 500%. E o último enrola o recurso num pano e quando esse senhor volta, ele entrega para ele o recurso. Veja, a narrativa de Jesus tem muito mais possibilidade dele estar dizendo, ou pelo menos é como eu gosto de pensar, de que esses homens que estão a favor de Roma, que viajam em peregrinação de Jericó, como Arquelau construiu um palácio em Jericó, né? Para Jerusalém, para serem nomeados reis, e mesmo saindo, deixa aqui os seus servos explorando o povo, aviltando o povo, massacrando o povo com duros impostos, como vocês aqui estão fazendo, né? Eu gosto de pensar muito nisso. Essa é a lógica do império. E esse cara que não multiplica, que enterra os talentos ou que amarra no pano a mina para não multiplicar, ele está fazendo uma revolta, ele está fazendo um levante contra esse sistema que multiplica recursos que não são seus. Porque, afinal de contas, você, rei, é um homem mau, cruel, que colhe o que não plantou. Ou seja, você não trabalha, você não tem labor, você simplesmente explora as pessoas. E da exploração você faz tanto dinheiro que é capaz de dar até para os seus servos, né, multiplicarem esse dinheiro. Então, eu gosto de pensar na parábola dos talentos, lendo ela junto com Lucas 19 e pensando que Jesus está denunciando a maneira como o povo ali da Galileia, como o povo inteiro daquele estado estava sendo explorado por esses senhores, como Herodes, por exemplo, né, que vai colocar os seus 3 filhos ali governando, inclusive Arquelau, esse que eu disse para vocês. Viu só como dá para pensar diferente sobre essa parábola? E aí você vai entendendo que, servo bom e fiel, sobre o muito te colocarei, não é que esse servo vai gozar do trabalho, não, porque os 2 servos em Lucas 19, quando o Senhor chega, ele fala, tá aqui o seu dinheiro, toma. O que esse Senhor está dizendo é, eu vou te dar a boa vida, né? Porque já que você é um bom cobrador de imposto, você é um bom abusador de pessoas, você consegue explorar demais as pessoas, você vai ter um privilégiozinho aqui para você continuar explorando. A lógica do capitão do mato, a lógica do publicano que se vende, né, para Roma para poder cobrar impostos dos seus irmãos, os seus irmãos ali de terra, os seus irmãos judeus, para ter um pouquinho de privilégio. Então, é isso que ele está dizendo. Você foi fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Ele está dizendo, olha, você foi bom em fazer o que eu quero, então esse galardão é o que eu te dou, né? Vou te deixar ser mais cruel ainda e cobrar sobre mais gente. E o servo ruim, que não se adapta a esse sistema, você vai ser jogado à masmorra, você vai ser perseguido, porque qualquer um que se levanta contra o sistema, ou o prego que se destaca, é martelado. E eu acho que Jesus estava falando, inclusive, sobre a sua própria existência. Esse sistema que eu estou denunciando, que eu não quero multiplicar esses talentos, que eu acho que ai de vocês, como diria o profeta Isaías, que acumulam terra sobre terra, ai de vocês que estão subjugando o povo, ai de vocês que estão explorando o povo. Então, qualquer um que se levanta vai ser massacrado, vai ser destruído, vai ser colocado na masmorra, vai estar no lugar da cruz, onde há choro e ranger de dentes, vai estar no lugar onde há o pavor da morte, porque esse sistema, a classe dominante que é política, religiosa, financeira, não permite que ninguém se levante para fazer a denúncia das suas ações injustas. Não permite que ninguém cesse o lucro, não permite que ninguém cesse o acúmulo, não permite que ninguém cesse
o depósito no armazém que esses homens ricos fazem. Então eu gosto de pensar a parábola desse jeito, por esse outro lado. E você, o que você acha disso? Dá para pensar de outro jeito? Me diz a sua opinião, escreva para mim aí nos comentários como é que você lê a parábola dos talentos. Aquele abraço, falou, valeu! Simples, mas revolucionário.